E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos setores mais afetados durante a pandemia de Covid-19, os shopping centers. Crise? Oportunidade? Hora de investir? Eu invisto? Tem futuro? E agora? Vamos responder todas essas perguntas nesse vídeo, então puxa a vinheta! Então, antes de mais nada, já deixa o seu like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito, ativa o sininho de notificação e deixa os comentários aí embaixo se você já investe no setor de shoppings. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Antes de mais nada, vamos fazer um panorama geral sobre o setor de shopping centers aqui no Brasil. Todos esses dados que vamos apresentar agora foram tirados da Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers. Então vamos lá. Existem 577 shopping centers em todo o Brasil. O Brasil é hoje o segundo país da América Latina com mais shopping centers, está atrás apenas do México. Nesse mapa que vai aparecer aí na tela agora, a gente pode ver como é essa distribuição dos shoppings no território brasileiro. 26 shoppings estão na região norte, 59 na região centro-oeste, 96 na região nordeste, 96 também na região sul e 300 na região sudeste. Então a gente pode ver que há uma concentração muito grande dos shoppings na região sudeste, que também é responsável pela maior parte do faturamento do setor. Então, nesses 577 shoppings do Brasil, existem 105.592 lojas no total. Dessas, 3,5% são lojas âncora. O que são lojas âncora? São aquelas lojas de grande nome nacional ou internacional, as lojas que vão atrair muito público para aquele shopping. Existem 9.081 lojas de conveniência, 81.200 lojas de satélite e praças de alimentação, que são aquelas lojas menores. Os shoppings também são responsáveis por 1.101.171 empregos gerados. Tem uma ABL, que é a área bruta locável, de 16 milhões de metros quadrados, 979.397 vagas para carros, 2.900 salas de cinema. Aqui é um ponto interessante. Das 3.500 salas de cinema que existem no Brasil, 2.900 estão nos shoppings, o que representa cerca de 80% de todas as salas de cinema do país. Além disso, os últimos dados apresentados pela Abrace registraram que o setor apresentou um crescimento de 7,9% em janeiro de 2019, em relação ao mesmo período de 2018. Essa foi a maior alta dos últimos 5 anos, que apresentou um faturamento de mais de 192 bilhões de reais em 2019. E entre os principais fatores que resultaram para esse crescimento, a gente pode citar a expansão do volume de crédito, a redução da inflação e a maior confiança do consumidor. Além disso, as vendas em datas comemorativas também tiveram um bom desempenho. Na Black Friday apresentou um resultado de mais 19,7%, no Dia das Crianças mais 10% e no Dia das Mães mais 9,4%. Além disso, o número de visitas a shoppings nesse mesmo período cresceu 2,5%. Ou seja, juntos, os shoppings brasileiros receberam mais de 502 milhões de visitantes por mês. Se você levar em conta que a população brasileira é de 210 milhões, esse fluxo representa 2,4 vezes a população do país. Então esse dado mostra que os shopping centers estão muito presentes no cotidiano dos brasileiros. Isso sem levar em consideração que a maioria das cidades brasileiras não tem shopping centers. E justamente por esse baixo percentual das cidades brasileiras com shoppings, esse setor está começando um movimento de interiorização, ou seja, de levar os shopping centers para cidades do interior. Esse movimento de interiorização foi começado em 2015, tanto que os últimos shoppings abertos no país já foram abertos em cidades do interior. E ainda assim, apenas 5% das cidades brasileiras possuem shoppings, o que mostra que ainda existe uma margem muito grande para crescimento. Outro dado que aumenta o potencial e o crescimento do setor é que de 2012 para 2019 houve um aumento de quase 35% no número de contratações, o que é outro dado que corrobora com o crescimento do setor. Falando novamente de entretenimento, ao citar o panorama das salas de cinema no Brasil, por exemplo,
houve um acréscimo de 2,3% na concentração de cinemas nos shoppings brasileiros. Isso principalmente por causa da segurança, do fluxo e da conveniência dos empreendimentos, que são determinantes nas estratégias de expansão das salas de cinema aqui no Brasil. Outro ponto muito interessante dos shoppings é que eles estão cada vez mais se tornando complexos multiusos. Hoje, o perfil dos shoppings está dividido em 89% são shoppings tradicionais e 11% já são shoppings especializados. 27% são outlets, 28% são shoppings temáticos e 45% são open malls. E os complexos multiusos também são cada vez mais representativos. Hoje eles representam 29% de todos os empreendimentos e abrigam condomínios empresariais, centros médicos, laboratórios, hotéis, faculdades, condomínios residenciais, entre outros. E isso é uma tendência cada vez maior aqui no Brasil. Os espaços oferecidos hoje nos shoppings estão sendo pensados para serem um centro de conveniência, oferecendo um mix de compra, lazer e entretenimento. Na prática, isso significa que o cliente vai poder resolver tudo o que ele precise no mesmo lugar, que é muito bom para os consumidores em geral e para as marcas que vão ter seus produtos expostos ali para todo tipo de público. Tudo seria muito bonito se não fosse a pandemia de Covid-19. A partir do início da pandemia, houve a adoção de medidas de isolamento, o que fez com que praticamente todos os shoppings tivessem que fechar. E, como consequência, isso gerou uma grave crise financeira para o setor, provavelmente a maior de sua história, com um faturamento muito reduzido ou mesmo nulo. E como resultado dessas portas fechadas durante meses, alguns shoppings apresentaram resultados muito abaixo da média esperada. Alguns chegaram, inclusive, a registrar prejuízos no primeiro trimestre de 2020. E isso afeta, inclusive, os fundos imobiliários do setor, que tiveram boa parte dos aluguéis comprometidos durante esse mesmo período. Não à toa, eles foram os mais afetados durante a crise. Mas bem, vamos tentar agora projetar o futuro para o setor. É bem comum que algumas pessoas apontem a queda da popularidade dos shopping centers nos Estados Unidos como argumento de que, em breve, a mesma coisa pode acontecer aqui no Brasil. Mas, na minha opinião, essa comparação não é válida, principalmente devido a algumas diferenças culturais entre os norte-americanos e nós brasileiros. O principal motivo da decadência dos shoppings dos Estados Unidos pode ser explicado pela crescente onda de e-commerce que vem acontecendo em todo o mundo, liderada principalmente pela Amazon. Isso fez com que o varejo de lojas físicas, que era o principal atrativo dos shoppings de lá, fossem muito impactados e se tornassem obsoletos para os norte-americanos. Com certeza, essa tendência de e-commerce, que também chega no Brasil, pode e até deve afetar os shoppings aqui no curto prazo. Porém, diferente do que acontece nos Estados Unidos, o principal atrativo dos shoppings aqui no Brasil não é o varejo de lojas físicas. E esse é o principal diferencial. Aqui no Brasil, as pessoas veem os shoppings muito mais como um local de eventos, como um ambiente social, de lazer e até mesmo de status. Os shoppings aqui, eles te vendem mais do que produtos, eles te vendem uma experiência. É muito legal, sei lá, tá a iluminação boa, a musiquinha tocando no fundo. É costume levar a família para passear, vai todo mundo junto, leva as crianças para ir nos brinquedos, vai no cinema, come no Burger King, tem circo, shows, enfim. É uma gama muito grande de produtos e de serviços ofertados nos shopping centers. Não apenas o varejo, como acontece nos Estados Unidos. Aliás, lá eles buscavam os shopping centers como um local para achar liquidações, produtos em oferta. Mas nós sabemos que aqui no Brasil os shoppings não são exatamente os lugares com os melhores preços. Só que aqui, como até mostrado pela Abraço, os shoppings já estão cientes dessa demanda e estão se adaptando e se preparando para isso. Alguns, inclusive, já estão investindo em espaços verdes, clínicas, faculdades, escolas, locais de coworking, academias, restaurantes, ambientes de serviço e conveniência e muito mais. E eu, particularmente, acho muito legal você ter tudo isso junto em um só lugar. Aliás, em muitas cidades, os shoppings são os principais locais de entretenimento, principalmente, na minha opinião, pelo fator cinema. Aqui em Aracaju, na cidade onde eu moro, por exemplo, não existe nenhum cinema fora dos shoppings. Enquanto, novamente, fazendo comparativo com os Estados Unidos, lá é muito comum aqueles cinemas de rua, por exemplo, que aqui no Brasil não pegou. E além dessa questão cultural, tem outro fator muito importante que difere os shoppings aqui no Brasil
para os shoppings norte-americanos, que é o fator segurança. Nos Estados Unidos é muito comum você sair na rua, passar em 1 milhão de lojas com o celular na mão e não ter problema nenhum. Aqui no Brasil, se você faz isso, e os shoppings te proporcionam justamente essa segurança. Você vai no shopping e você não se preocupa com mais nada. Então, resumindo, cada vez mais os shopping centers aqui no Brasil estão deixando de ser um local de varejo de lojas físicas para se tornar um ambiente de serviços de maneira geral, todo tipo de serviços. E é por isso que eu acredito que o setor aqui não vai seguir o que aconteceu nos Estados Unidos. Muito pelo contrário. Então beleza, eu vejo o setor com um potencial muito grande, agora eu preciso saber como eu posso investir em shopping centers. Existem basicamente duas maneiras que vamos falar agora. A primeira é investindo diretamente, comprando ações das empresas que gerenciam os shopping centers. Eu vou apresentar para vocês agora as ações relacionadas a shoppings que estão listadas na Bolsa Brasileira, na B3, e vou dividir em dois segmentos. O primeiro segmento tradicional, onde as empresas são basicamente compostas de shopping centers. Eu vou citar também alguns pontos que eu considero de destaque ou alguns pontos relevantes sobre cada uma das empresas que eu vou citar, tá? De maneira bem breve. A primeira é a Multiplan, de código de negociação Multi3. Uma empresa fundada em 2005, está na bolsa desde 2017, é composta por 18 shopping centers, tem mais de 5.400 lojas. Interessante que o Itaú tem uma participação de 5% nas ações dessa empresa. Ela permaneceu lucrativa mesmo na crise, mesmo com toda essa pandemia, ela não registrou prejuízo. Aliás, ela nunca registrou prejuízo em toda a sua história. A próxima empresa é a BR Malls, de código de negociação BRML3. Fundada em 2004, está na bolsa desde 2006, é a maior empresa de shopping centers da América Latina, com participação em 44 shopping centers. Então já dá para ver que é uma empresa bem mais diversificada. No entanto, recentemente ela apresentou um grande prejuízo. E outro fator negativo é que ela está com um endividamento bastante alto. Tem uma dívida líquida por EBITDA de 5. A próxima empresa e a última desse setor tradicional é a Iguatemi, de código de negociação IGTA3. Fundada em 1979, na bolsa desde 2007, possui 17 shoppings, um outlet e 4 torres comerciais. Ela também é do segmento de listagem de novo mercado. Ela permaneceu lucrativa, mesmo agora na pandemia de Covid-19, e também é outra empresa que nunca registrou prejuízo em toda a sua história. Porém, é uma empresa que já está com um nível de endividamento relativamente preocupante. O último registrado foi de 2,9. Agora vamos falar de outras empresas que também são do setor de shoppings, mas atuam em áreas um pouco diferentes. A primeira é a Allianz Sonai, de código de negociação ALSO3. Ela foi fundada em 2003, está na bolsa desde 2011, é uma das principais incorporadoras, proprietárias e operadoras de shopping centers do Brasil. Também é do segmento de novo mercado, porém, na minha opinião, ela apresenta um lucro bem inconsistente, varia muito. Ela não apresenta resultados estáveis ao longo da sua história. A próxima empresa é a JHSF, de código de negociação JHSF3. Fundada em 2006, está na bolsa desde 2007, ela opera em shoppings e em hotéis de luxo. Então ela é voltada para um público de alta renda. Ela também é do segmento de estágio de novo mercado. Pode-se dizer que ela passou meio que por um turnaround, já que em 2016 e em 2017 ela apresentou um prejuízo muito alto. E desde então ela deu uma guinada e inclusive no segundo trimestre de 2020 agora, ela apresentou o melhor resultado, o maior lucro da sua história. Por fim, a General Shopping, de código de negociação GSHP3. Se você investe nessa empresa, tem uma má notícia para te dar. Se você investe nessa empresa, você está investindo muito errado. Fundada em 2017, o mesmo ano em que abriu capital na bolsa, trabalha desde a concepção de shoppings até a administração, passando por planejamento e comercialização. Ela é do segmento de estágio de novo mercado. Porém, desde a sua fundação, que tem 13 anos, ela só apresentou lucro em 3 anos. Nos outros 10 anos, ela apresentou muito prejuízo. Sem falar no seu endividamento altíssimo.
A dívida líquida por EBITDA está em 21. Eu nunca vi uma empresa tão endividada na minha vida. Se você investe nessa empresa, parabéns, você é um guerreiro. Então, eu pretendo ter uma exposição nesse setor, inclusive investindo diretamente nas empresas. Atualmente eu ainda não tenho nenhuma ação do setor, mas em breve provavelmente estarei adicionando Iguatemi ou Multiplan. Provavelmente eu vou acabar optando por Iguatemi por ter maior tempo de mercado e o segmento de listagem que classifica a governança dela é muito bom, é novo mercado. Sem falar que eu já fui no Shopping Iguatemi, ó. E a segunda forma de investir no setor de shoppings é através dos fundos imobiliários de shopping centers, onde existem ali fundos que alugam os seus imóveis exclusivamente para shopping centers. Então ali você vai receber mensalmente uma parcela do aluguel que os shopping centers pagam para os fundos imobiliários. Alguns FIIs de shoppings famosos e que eu particularmente considero os melhores são HGBS, que inclusive eu e Natan investimos, XPML, que Natan investe, e é o fundo de imobiliário gerido pela XP Investimentos, que eu considero excepcional. E por último tem VISC11, que na minha opinião é outro fundo imobiliário muito bom desse setor. E agora respondendo a uma das perguntas do vídeo, é hora de investir ou não é hora de investir no setor de shoppings? O cenário atual dos shoppings é um cenário de incertezas. Como eu já falei, o setor passa provavelmente pela maior crise da sua história. Muitos lojistas fecharam ou ainda vão fechar, muitos fundos imobiliários do setor não estavam distribuindo proventos enquanto os shoppings estavam fechados. E isso acabou refletindo muito, inclusive, no valor das cotas desses fundos imobiliários, que por sinal foi de longe o mais afetado pela crise. Já que o mercado tende a precificar esse período de volatilidade, de incerteza. O mercado sempre precifica o risco. Na minha filosofia de investimentos, sempre é a hora de investir em boas empresas para o longo prazo. Eu utilizo a Bolsa de Valores como um mecanismo para construir o patrimônio daqui 20, 30 anos, então não faz diferença nenhuma para mim ficar tentando arriscar ganhos de curto prazo. Então, mesmo com esse momento turbulento que vivemos e que os shoppings passam, pelos fatos que eu apresentei aqui nesse vídeo, principalmente pelo potencial dos shoppings como um ambiente de serviços, de lazer, de entretenimento e não apenas de varejo físico, eu vejo um potencial muito grande no setor. Como eu mostrei, eu já invisto em fundos imobiliários de shopping e em breve vou estar adicionando alguma ação de alguma empresa do setor na minha carteira de investimentos. Então, pelo vídeo de hoje era isso. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, deixa aí nos comentários o que você acha desse setor e até o próximo vídeo.